Durante muitas eras, o titã Cronos seguiu com seu costume hediondo de devorar todos os seus filhos que nasciam de Reia, sua esposa, pelo simples medo de algum dia um destes o destronar. Quando Zeus, que foi escondido do grande titã, cresceu, partiu em busca de vingança por seus irmãos. Foi então que a esposa do Senhor dos Raios, Metis, fez um elixir envenenado e misturou a bebida de Cronos, o que o fez vomitar todos os filhos que um dia havia engolido. Dentre eles estava Poseidon, que mais tarde viria a se tornar o Senhor dos Mares e dos Terremotos. Logo depois, conseguiram libertar os formidáveis irmãos dos titãs, os Hecatônquiros e os Ciclopes. Estes 6 monstruosos seres, aprisionados por Urano em um passado distante, ansiavam pela oportunidade de se redimir e se uniram ao conflito para lutar contra os titãs. Com seus 100 braços, os Hecatônquiros e os Ciclopes, com sua habilidade forjadora, foram armas valiosas na batalha épica que se desenrolava nos céus e na terra. Com todas essas forças reunidas, eles derrotaram Cronos e derrubaram o titã de sua posição de poder. Como agradecimento por libertá-los da prisão, os Ciclopes deram presentes para os deuses. A Poseidon ofereceram um magnífico tridente mágico propício para um governante dos oceanos. Em alguns contos é dito que Poseidon também foi escondido por sua mãe e não foi engolido por Cronos. Ele viveu entre os Teuquines, as enigmáticas criaturas obscuras de Rhodes, que eram conhecidos por sua habilidade na metalurgia e suas artes mágicas. Mas, apesar de sua criação por seres malignos, Poseidon era reverenciado por aquele povo, pois ele era um deus entre eles. Em dado momento, o Senhor dos Mares sentiu uma paixão arrebatadora por Alia, uma das irmãs dos Teuquines. Ela era uma criatura mágica, com olhos tão azuis quanto as profundezas do mar e cabelos que brilhavam como as ondas ao sol. Alia, por sua vez, também ficou encantada com a majestade e o poder do deus do mar. Minha linda Alia, meu amor por você é maior que a vastidão dos oceanos. Eles se encontravam nas praias desertas de Rhodes, onde as ondas cantavam serenatas ao casal. Em pouco tempo, sua paixão deu frutos, e Alia deu à luz a 6 filhos, cada um abençoado com uma parte do poder do mar, e uma filha a quem deram o nome de Rhodo. Ela possuía a graça das sereias e a força do oceano em seu coração. A notícia do nascimento de Rhodo espalhou-se pela ilha, e os Teuquines celebraram a chegada dessa criança única, destinada a ser uma conexão entre o mar e a terra. Rhodes, a ilha que já havia sido abençoada por seu nascimento, foi assim nomeada em sua honra. Rhodo cresceu para ser a guardiã das águas, uma conexão viva entre as profundezas do oceano e a superfície da terra, e a ilha de Rhodes sempre manteve seu papel especial no coração de Poseidon. Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a mostrar quem realmente era, passou a ser violento e explosivo. Alia, seu verdadeiro amor, deixou o Senhor dos Mares por seu temperamento extremamente instável e abusivo. Há muito tempo, nas margens do mar Egeu, um rei visionário decidiu fundar uma cidade, na esperança de criar um lugar próspero e pacífico para seu povo. Sob o sol brilhante e o céu azul, ele plantou uma oliveira. E como um milagre, uma fonte de água fresca brotou do chão. A cidade estava prestes a ganhar vida e o rei decidiu que precisava de um nome que representasse a grandeza desse local abençoado. Intrigado e buscando orientação, o rei fez uma jornada até o oráculo de Delfos, onde as sacerdotisas de Apolo interpretavam os desejos dos deuses. Com grande expectativa, ele fez sua pergunta. O que significam a oliveira e a fonte de água que brotaram do solo desta cidade? A oliveira representa Minerva, a deusa da sabedoria, e a fonte de água simboliza Netuno, o deus dos mares e das águas. O destino da cidade está nas mãos dos cidadãos, pois eles devem escolher qual divindade será honrada com o nome da cidade. O rei retornou à sua cidade com a profecia do oráculo e convocou todos os cidadãos, homens e mulheres, para uma reunião especial. O dilema estava diante deles.
Minerva, conhecida como Atena pelos gregos, a deusa da sabedoria, ou Netuno, o deus do mar, também chamado de Poseidon, quem deveria ser o patrono da cidade. A fim de comprar o povo, Poseidon lhes ofereceu uma linda criatura, um ser que havia acabado de criar. Mais tarde, o majestoso animal começou a ser chamado de cavalo e passou a se multiplicar a partir daquele dia. O momento da decisão, enfim, havia chegado. Uma votação foi organizada e os votos foram contados. Os homens da cidade expressaram sua preferência por Netuno, enquanto as mulheres, em sua maioria, escolheram Minerva. Porém, cada um recebeu a exata mesma quantia de votos, e o último cidadão ficou com a responsabilidade de desempatar. O meu voto será em Minerva. O voto de desempate, desde então, ficou conhecido como Voto de Minerva. A notícia da derrota de Poseidon se espalhou pelas profundezas do mar, e a fúria do deus dos oceanos não conheceu limites. Ele lançou suas ondas furiosas contra a cidade, ameaçando destruí-la em sua ira. A cidade estava em perigo, e o rei sabia que algo precisava ser feito para apaziguar a fúria do deus dos mares. Em um ato de coragem e sacrifício, as mulheres da cidade se reuniram e decidiram aceitar 3 castigos para apaziguar Poseidon. Elas renunciariam ao direito de voto, nenhum filho seria nomeado com o nome de suas mães e ninguém mais as chamaria de atenienses. Esses sacrifícios simbolizariam o compromisso de manter a paz e a prosperidade na cidade. Assim, em honra à deusa da sabedoria, a cidade foi chamada de Atenas. Foi fundada como um local de conhecimento e as mulheres de Atenas cumpriram sua promessa, aceitando os castigos para acalmar o ego do deus dos mares. A cidade floresceu como um farol de cultura e sabedoria, onde o equilíbrio entre deuses e cidadãos prevaleceu, e o legado de Atena e Poseidon continuou a influenciar sua história por gerações a fio. Em certo momento, alguns deuses tentaram conspirar contra Zeus para surrupiar seu poder. Dentre eles estavam Poseidon e Apolo. Apesar do esforço, a tentativa de golpe fracassou e a traição foi descoberta. Como punição, Zeus os obrigou a servir um certo rei de uma cidade conhecida. Às margens do mar Egeu, a majestosa cidade de Troia erguia-se com suas muralhas imponentes. Mas a história de sua construção estava repleta de traição e desafios, onde os deuses também desempenharam um papel importante. Minha querida Troia precisa de muralhas que a protejam contra as ameaças que nos cercam. Quero as muralhas mais magníficas já vistas. Laomedonte convocou Poseidon e Apolo para o auxiliar nessa grande obra. Estou aqui, Laomedonte, para ajudá-lo na construção das muralhas que você deseja. Com minha força e poder sobre as águas, essas muralhas serão intransponíveis. Trarei harmonia e equilíbrio para sua cidade com minhas habilidades artísticas e criativas. Os trabalhadores irão realizar sua tarefa da maneira mais produtiva possível. As muralhas de Troia serão as mais belas já vistas. E assim, com a promessa de Poseidon e Apolo, a construção das muralhas de Troia começou. Os trabalhadores humanos, orientados por esses deuses, erguiam pedra sobre pedra, construindo uma muralha imponente que parecia tocar o próprio céu. Laomedonte observava satisfeito o progresso das muralhas. Minha cidade, com a ajuda dos deuses, será invulnerável. Nada nos ameaçará. No entanto, o tempo passou e a construção das muralhas estava quase completa. Foi então que o rei Laomedonte, cego pela ganância e desrespeito pelos deuses, traiu Poseidon e Apolo, recusando-se a reconhecer a ajuda divina. Sua soberba o fez direcionar todo o crédito pela bela construção a ele próprio. Poseidon, furioso, aparece com ondas revoltas ao seu redor. Humano ingrato, você não reconhece nosso auxílio. Agora enfrentará as consequências. Suas muralhas serão testemunhas de sua queda. Laomedonte, sua traição terá um preço. A harmonia que eu trouxe a esta cidade será manchada por suas ações. A ira dos deuses, desencadeada pela traição de Laomedonte, teve consequências terríveis para Troia. Poseidon
inundou a terra com águas furiosas, causando devastação. Como se isso não bastasse, um monstro marinho aterrorizante apareceu. Laomedonte, você e sua cidade só estarão livres quando me pagarem um preço muito mais alto do que o prometido. Agora desejo sua filha, a princesa Hesíone, como sacrifício. Entregue-a como alimento ao meu monstro marinho e sua cidade terá paz novamente. Desesperado, o rei tentava negociar com os deuses, mas suas palavras egoístas não seriam esquecidas. A situação estava indo de mal a pior, e a destruição em Troia era incessante. Com pesar no coração e lágrimas nos olhos, o rei Laomedonte oferece sua filha à grande criatura, que devora a moça e parte de volta para as profundezas do oceano. Poseidon aceitou o sacrifício e deixou de atormentar a grande cidade. Porém, após esse ocorrido, os deuses nunca mais fizeram tratos com os troianos, e constantemente o lugar era alvo da ira dos deuses, que acabaram desencadeando uma série de eventos que levariam à queda de Troia, incluindo a aparição do famoso cavalo de madeira, que se tornaria um símbolo da tragédia que se abateria sobre a cidade. Muitas eras se passaram e Poseidon se via sozinho. Seu temperamento irritadiço e instável o faziam ser um homem pouco amável e constantemente agressivo. Sua irritação era tamanha que ele constantemente causava grandes terremotos e inundações a inúmeros locais, trazendo morte e destruição sem tamanho. A existência na Terra estava ficando inviável, pois os mares estavam violentos. Enquanto alguns lugares sofriam com alagamentos, outros estavam em completa seca. A ira de Poseidon podia ser percebida por todo o mundo. Vendo a situação, Zeus sentiu que deveria tomar uma atitude a fim de manter a paz no mundo e o curso natural da vida. Ele decidiu então que o Senhor dos Mares precisava de uma esposa. Como solução, Zeus incentivou Poseidon a se unir a Nereida Anfitrite. Seguindo o conselho de seu irmão, ele vai ao encontro da bela ninfa. Anfitrite, venho com sincero carinho pedir que sejas a minha esposa. O grande Poseidon, senhor dos mares, me sinto lisonjeada com seu pedido. Porém, não é algo que desejo. Não procuro casar-me tão jovem. A recusa de seu pedido enfureceu grandemente Poseidon, que imediatamente a maltratou e foi rude com ela. Assustada e extremamente magoada, Anfitrite fugiu e se escondeu em um lugar conhecido apenas por sua mãe. Lá, ficou por aproximadamente 1 ano. O deus dos mares continuava a se enfurecer mais e mais. O que já estava ruim se tornou ainda pior. Vendo toda a situação catastrófica que se formava, Zeus rapidamente foi falar com Dóris, a mãe da Nereida, que revelou o esconderijo de sua filha para o soberano do Olimpo. Dessa vez, Zeus orientou Poseidon a procurar Anfitrite e ser mais calmo e amoroso, a fim de conquistar o amor da bela moça. E assim, ele o fez. Anfitrite, por fim, decidiu ceder ao pedido do Senhor dos Mares e assumiu seu lado no trono das águas, se tornando a rainha dos oceanos. Dessa união nasceram 2 filhos, uma ninfa chamada Simopoleia e Tritão, uma criatura parte homem, parte peixe. Poseidon inicialmente era carinhoso e gentil com sua esposa. Porém, após um tempo, mostrou sua verdadeira face. Anfitrite sofria silenciosamente com sua brutalidade e com suas traições, o que a fazia viver na angústia de estar com alguém que não a amava de fato. Numa era em que os deuses governavam o Olimpo com suas intrigas e paixões ardentes, uma história lastimável se desdobrava entre 2 irmãos divinos. Poseidon, o senhor dos mares, encontrou-se tomado por uma paixão avassaladora por Deméter, a deusa da agricultura e, incrivelmente, sua própria irmã. Poseidon, com um amor doentio e desnatural, não conseguia resistir ao ver Deméter. Desesperado, ele se declarou: Deméter, meu amor, una-se a mim pelo menos uma vez. Não consigo resistir a seus encantos. Poseidon, não diga coisas hediondas. Isso nunca irá acontecer. Porém,
O Senhor dos Mares não estava disposto a ser contrariado e, como de costume em sua personalidade, ficou extremamente furioso e começou a perseguir incansavelmente sua irmã. A deusa da agricultura, em um ato de desespero e autopreservação, se metamorfoseou em um cavalo para fugir. Assumindo a forma de égua, ela galopou pelos campos celestiais e através das terras divinas, buscando escapar do irmão cujo coração ela não queria retribuir. Poseidon, ao perceber a tentativa de fuga de Deméter, transformou-se também em um equino e passou a persegui-la incessantemente. O som dos cascos divinos ecoava pelos domínios celestiais, enquanto o Senhor dos Mares, guiado pela doentia chama de sua paixão, perseguia a irmã através das constelações. Inevitavelmente, Poseidon alcançou Deméter. A deusa sentia-se encurralada e impotente, enquanto seu irmão parecia indiferente com o seu sofrimento. O pior aconteceu. Enquanto transformados em equinos, Poseidon violou Deméter. Após o ocorrido, a deusa dos campos estava decidida a abandonar o Olimpo e deixar para trás tudo o que a fazia sofrer tanto. Isso traria fome e escassez a todos. Deméter, sentimos muito por tudo o que lhe aconteceu. Precisamos de você. A vida não existe sem sua magnífica presença. Pense em todos os seus descendentes. Sua atitude de permanecer irá beneficiá-los eternamente. A deusa da agricultura, ainda muito abalada, concorda em permanecer. Entretanto, ela se sentia muito mal por tudo o que havia acontecido. Por isso, ela decide se banhar no rio Ladon, conhecido por lavar as mágoas e ressentimentos daqueles em contato com suas águas. Nesse período, algo incrível aconteceu. Apesar de não saber disso, Deméter estava grávida e ali mesmo deu à luz a seus 2 filhos. Eram gêmeos. Uma era Despina, a deusa do inverno e das geadas, frequentemente temida. Ganhou a fama de destruir tudo o que sua mãe criava. Era o próprio frio do inverno que ofuscava as plantas nas estações. O outro era Arion, um belo cavalo negro com grandes asas. Ele possuía o poder de fala e de prever o futuro. Suas patas eram tão leves que ele conseguia caminhar sobre as águas sem se molhar e cavalgar sobre as plantações de trigo sem curvá-las. Arion e principalmente Despina sentiam que sua mãe Deméter dava mais atenção à sua outra filha Perséfone. Isso causava muitas mágoas e sofrimento para com os gêmeos. E assim, a deusa da agricultura retornou ao Olimpo cumprindo o seu papel no mundo. Porém, a sombra daquele momento violento que ela vivera e as horríveis atitudes de Poseidon jamais iriam ser esquecidas. Durante sua longa trajetória, Poseidon teve inúmeros filhos e descendentes. Cada um desempenhou um papel importante e emblemático nos confins das lendas e histórias. Entre tragédias e acontecimentos épicos, muitos personagens marcantes vieram à vida. Um deles era Belerofonte, o destemido herói. Embora seu sangue fosse impregnado com a divindade de Poseidon, o deus dos mares foi nos braços acolhedores do pescador Glauco que encontrou seu berço. Criado à beira das águas de Corinto, Belerofonte desconhecia sua ascendência divina até o dia em que Poseidon, guiado pela trama dos deuses, revelou seu destino. Montando seu leal meio-irmão Pégaso, fruto da união divina, Belerofonte desafiou a Quimera, trazendo a paz à cidade e eternizando seu nome nas lendas do Olimpo. Outro foi o famoso cavalo alado, Pégaso. Ele surgiu de uma complicada tapeçaria de eventos. Seu nascimento foi marcado pelo sangue derramado de Medusa, cuja cabeça foi decapitada por Perseu em sua busca heróica. A intrincada trama da mitologia revela que Medusa foi fecundada por Poseidon no interior do sagrado templo de Atena, um ato que lhe custou sua deslumbrante beleza. Em um capricho dos deuses, ela foi transformada em uma terrível monstruosidade, suas serpentes visíveis e seu olhar petrificante. Desse infortúnio, no entanto, emergiu Pégaso, o magnífico cavalo alado que voaria pelos céus e se tornaria um símbolo de imortalidade.
Um conhecido ser mitológico nasceu da união entre Poseidon e Teosa. Seu nome era Polifemo. Ele destaca-se como o ciclope mais notório da mitologia grega. Sua presença imponente ecoa no épico da Odisseia, onde desempenha um papel crucial. A caverna de Polifemo torna-se o cárcere temporário para Ulisses e seus marinheiros, que enfrentam a ameaça do colossal ciclope. O confronto culmina com a astúcia e bravura de Ulisses, que, em um ato audacioso, perfura o único olho do ciclope, garantindo sua fuga e marcando Polifemo como uma figura formidável e inesquecível na jornada de Ulisses. Arion, o esplêndido cavalo imortal, emerge da trama divina que transcende o reino dos mortais. Seu nascimento é um testemunho do repudiável ato de violação cometido por Poseidon contra sua própria irmã Deméter, que fugia disfarçada de égua do violento deus dos mares que a perseguia incessantemente como um cavalo. Com o dom da imortalidade e a capacidade de fala, Arion encontrou seu lar sob os cuidados zelosos de Hércules e Adrastos, heróis cujas jornadas épicas foram compartilhadas com este nobre equino. Despina, irmã gêmea do cavalo Arion, floresceu nos domínios divinos como filha de Poseidon e Deméter. Sua presença, entrelaçada com os ciclos da vida e da natureza, a tornou uma divindade reverenciada. Porém, visto que havia sido concebida em um ato de violência, era frequentemente deixada de lado por sua mãe, que tinha uma preferência visível por sua outra filha Perséfone. Fruto da união entre Poseidon e sua esposa Anfitrite, Tritão era uma divindade que reinava nas profundezas oceânicas. Residindo em um palácio de ouro submerso, Tritão compartilhava seu reino marítimo com seus nobres pais. Sua imagem, digna dos deuses do mar, era esculpida com uma cauda de peixe, simbolizando sua ligação íntima com as águas. Tritão era conhecido por seu papel na regulação dos mares. Ao erguer seu trompete de concha, o deus do oceano controlava as ondas e trazia calmaria ao mar tempestuoso. Supostamente de Poseidon, também veio Teseu, o intrépido herói de dupla ascendência. Era conhecido como o homem de dois pais. Ele foi resultado de uma noite em que Poseidon e Egeu compartilharam a companhia de Etra. Por isso, ninguém sabia ao certo quem era o verdadeiro pai da criança. Teseu emergiu como uma figura central na mitologia grega. Sua proeza mais célebre foi enfrentar o desafio do labirinto de Knossos, onde, com coragem e astúcia, derrotou o temível Minotauro, trazendo alívio para os habitantes atenienses. A destemida jornada de Teseu não terminou ali. Posteriormente, ele ascendeu ao trono, tornando-se rei da cidade de Atenas, deixando para trás um legado de valentia e liderança que ecoaria através dos tempos. Ao todo, pelo que se conta, Poseidon teve por volta de 116 filhos, com 66 mulheres. Sua descendência marcou gerações e trouxe inúmeras passagens épicas nos contos mitológicos. Numa era distante, em meio às colunas majestosas do Templo de Atena, vivia Medusa, uma sacerdotisa cuja beleza rivalizava com as próprias bênçãos da deusa da sabedoria. Seu coração pulsava em harmonia com as cerimônias e sua alma dançava nas sombras do templo. Ó, Atena, Senhora da sabedoria, ilumina-me com tua luz e guia-me pelos caminhos da verdade. Medusa, com seus cabelos reluzentes e olhos radiantes, era uma imagem de devoção. A cada prece murmurada, ela dedicava sua existência para os ensinamentos de Atena, guardiã da cidade e protetora de seus filhos. Ela era amada por todos, admirada não apenas por sua beleza, mas pela pureza de sua devoção. Contudo, no silêncio do templo, os deuses observavam. Poseidon, o senhor dos mares, não pôde resistir à beleza de Medusa. Além do seu desejo carnal, ele queria perverter o santuário de Atena, visto que possuía uma rixa emblemática com a deusa da sabedoria, desde que escolheram ela e não ele como representante da cidade de Atenas. Num dia tempestuoso, enquanto os trovões rugiam,
Poseidon se aproximou furtivamente do santuário. Bela sacerdotisa, minha presença é uma tempestade que busca a calmaria do teu olhar. Medusa, alheia à presença do deus, continuava suas preces, mas Poseidon persistia em sua tentação. Vem comigo. Abandona esse templo e junta-te ao meu reino nas profundezas do oceano. Não posso trair Atena. Meu coração é dela e minha devoção é eterna. Saia daqui e leve esse convite insolente junto de ti. Furioso, o Senhor dos Mares se recusava a aceitar um não como resposta. Brutalmente, ele atacou a sacerdotisa e ali mesmo, dentro do templo de Atena, Poseidon violou Medusa sem remorso. Desolada e quebrantada, Medusa imediatamente foi em busca de Atena em prantos, contou tudo o que havia acontecido à deusa e esperava receber apoio emocional e consolo após esse terrível acontecimento. Entretanto, Atena ignorou o sofrimento de sua serva e achou que tudo não passava de um plano de Poseidon para desonrar seu altar. Para ela, Medusa estava mentindo e fora contar aquilo a mando de seu rival para lhe provocar e causar ira. Medusa, tua beleza será transformada em algo que nem os deuses ousarão contemplar. Atena lançou sua sentença e a transformação começou. Os cabelos reluzentes de Medusa tornaram-se serpentes venenosas. Sua pele suave transformou-se em escamas. Atena, por que me castigas? Eu servi-te com todo o meu ser. Teu castigo não é pela tua devoção, mas pela desonra que me causou. Assim, Medusa tornou-se uma górgona. Além de sua aparência horrenda, uma outra maldição cruel lhe foi imposta por Atena. O simples ato de olhar em seus olhos petrificava todos que ousavam encará-la. Na extremidade ocidental do mundo, à entrada do reino dos mortos, Medusa, outrora a bela sacerdotisa de Atena, encontrou seu lar. Um covil sombrio e isolado, marcado pela presença silenciosa de estátuas de pedra que testemunhavam o trágico destino das almas que cruzaram seu olhar petrificante. Seu exílio transformou-se em uma prisão eterna, onde a solidão e as estátuas eram suas únicas companhias. Assim, Medusa, uma vez uma sacerdotisa dedicada, tornou-se uma figura lendária, cuja história ecoaria através dos séculos como um lembrete da fragilidade do equilíbrio entre os mortais e os deuses. Seu destino, forjado na encruzilhada dos caprichos divinos, servia como um alerta eterno da ingratidão e da maldade assoladora que existia entre a ira e a injustiça.